soar with you above the storm. Graça e paz, amados, um bom dia na presença do nosso Deus maravilhoso nesta manhã, que nos reunimos através desta live para louvarmos juntos, você aí no seu lar, nós aqui no nosso, louvando a esse Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu gostaria de ler um salmo com você. Aí na sua casa, abra a sua Bíblia e nós vamos ler o Salmo de número 145. Louvor à Divina Providência é o título deste Salmo. Louvamos a Ti, Yahvé, pela Tua Divina Providência nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa saúde, na nossa casa. Nós queremos Te louvar, declarando este salmo que diz: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor Yahvé, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Aleluia! Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é Yahvé em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras.
perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Aleluia! O versículo 3 diz assim, leia aí na sua casa junto comigo. Grande é o Senhor, grande é Yahvé, e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Declaramos a sua grandeza nos céus deste lugar, nos céus de todos os lugares onde estão nos ouvindo agora. Que o teu reino venha, Yahvé, e a tua grandeza se manifeste. Tomamos posse de cada palavra desse texto, Senhor, que exalta a tua grandeza e soberania. Tu és justo, tu és maravilhoso. O Senhor está cuidando de cada um de nós, trazendo mantimento para nossa casa. Nada nos falta, nada nos faltará. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor, e te louvamos, Senhor, com esta canção que declara a tua grandeza, que todos hão de ver a tua grandeza para com os teus filhos. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e o Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor.
cantarei na sua casa. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Que você possa a cada dia reconhecer a grandeza deste Deus, que é o teu pastor, o meu pastor, o nosso pastor. E nada nos falta e nada nos faltará. Um beijo no coração de todos. Vamos ficar com a palavra nesta manhã do nosso pastor Alexandre. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Esta é uma manhã de bênção, uma manhã de grande alegria, porque o Senhor nos permitiu. Mais uma vez abrimos os nossos olhos, podemos contemplar este dia lindo, podemos experimentar mais um dia de bênção na sua presença. E este é o desejo do nosso coração nesta manhã, que a sua vida seja inundada com a presença do Senhor, com a força que vem dEle, com a alegria que brota dEle mesmo, porque como nós cantamos aqui, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O seu poder dura para sempre, o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, nesta manhã, é uma manhã onde a sua fé será ativada, o seu coração será engrandecido, será fortalecido com a grandeza do Senhor, e certamente você será abençoado. E nós queremos agradecer a todos que estão conectados conosco. Vá aí fazendo os seus comentários. Também nós estamos fazendo um teste com o som, porque estamos aqui seguindo uma sugestão aqui do nosso irmão Renan, o Renan, que cuidou de toda essa parte do áudio, de mixagem. Aí eu estou aqui com uma produção tremenda, e a gente tem que se virando, né, para os sons externos não aparecerem. Eu fiquei sabendo que numa desses nossos cultos, uma das nossas lives, apareceu latido de cachorro, apareceu miado de gato, né? Então tanta coisa que vai aparecer no meio do caminho, mas glória a Deus que a gente vai se aperfeiçoando. Então vá compartilhando, vá conectando, chamando a sua família, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. E nós vamos então abrir a palavra do Senhor. O tema que eu dei para este compartilhar é um tema interessante, algo que Deus colocou no meu coração esta semana, e eu resolvi compartilhar com vocês, porque à medida que eu estava estudando, que eu estava lendo e compartilhando, meu coração foi se enchendo de fé, de força, de alegria, né? E Deus tem uma palavra para você nesta manhã. E a palavra para você nesta manhã é: avance. Siga avançando para frente, não é? Em tempos onde tudo está parado, todos estão dentro de casa, os comércios fechados, e tudo sugerindo esta inércia, nós recebemos uma palavra do Senhor, e esta palavra é para você nesta manhã: siga em frente, avançar sempre, retroceder jamais. Esta é uma frase que nós conhecemos, já ouvimos, né? Até acho que em filmes nós já ouvimos isso, mas esta palavra, avançar sempre e retroceder jamais, ela é muito importante. A Bíblia fala sobre isso, e nós queremos, nesta manhã, trazer algo da parte de Deus para o seu coração. Eu tenho escutado tantas coisas que, tantos, assim, palavras de desânimo, de cansaço, de falta de esperança, de perspectiva. E isso, quando a gente abre o YouTube, e você sabe disso, somente
prognóstico terrível de fome, de morte e de tantas coisas que acabam deixando a nossa alma abatida, a nossa alma cansada e, enfim, esta palavra de Deus para avançar, ela é muito interessante. E eu quero, antes de começar, fazer uma oração. Quero que você feche os seus olhos. Pai, nesta manhã nós queremos te dar graças pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos. Graças por esta tecnologia que nos aproxima e a tua palavra pode ser ministrada. Aliás, a tua palavra nesses tempos de pandemia tem sido liberada nos céus desta nação de uma forma sobrenatural. E nós sabemos que o Senhor é vencedor nesta causa, e nós cremos que o Senhor está fazendo ainda coisas grandiosas e maravilhas, e nós te damos graças, porque estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a tua palavra, esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz, esta palavra que é poderosa para nos levantar, para nos fortalecer, nos animar, olharmos e ela nos ensina a olharmos firmemente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Portanto, nesta manhã, que a tua palavra possa alcançar o coração daqueles que estão acompanhando neste momento, mas também aqueles que vão se expor numa outra oportunidade, que esta palavra possa alcançar o coração e trazer um renovo em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero usar o primeiro texto, o texto que está lá no livro de Êxodo, um texto muito interessante que nós conhecemos, quando o povo de Israel havia saído do Egito e eles estavam a caminho no deserto e se depararam com o Mar Vermelho, uma história que todos nós conhecemos. E eles estavam ali diante do Mar Vermelho, e aquele mar era um impedimento, eles não podiam prosseguir, eles estavam ali impossibilitados de caminhar, estavam parados, estavam ali estacionados, porque havia uma grande impossibilidade na frente deles. E ao olharem para trás, o temível, o grande exército do faraó, que estavam atrás do povo para que eles voltassem ao cativeiro. E naquele momento, naquela situação terrível, o povo começou a murmurar, o povo esqueceu-se das bênçãos do Senhor, de como o Senhor os havia tirado da terra do Egito, das mãos de Faraó, com um braço forte, com tantas maravilhas, com tanta coisa extraordinária. O povo esqueceu-se. E naquele momento começaram a murmurar, começaram a gritar, começaram a se desesperar, era o cheiro de morte, eles estavam já desanimados, querendo voltar para o cativeiro do Egito, achando que era melhor estar ali no Egito, morrer no Egito, enfim, era uma situação muito difícil. E Moisés estava ali tentando animar o povo, e nós encontramos isso lá em Êxodo, no capítulo 14, você pode abrir aí, porque é muito interessante, porque este cenário, de alguma maneira, tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Olhamos para frente, não vemos a perspectiva, tudo está parado, parece que não conseguiremos caminhar, e olhamos para trás, e vemos-nos também cercados por tantas coisas difíceis, e neste cenário, olha, Moisés diz assim para o povo, Êxodo 14, 13, então Moisés encorajou o seu povo dizendo, não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Que coisa interessante, um líder Moisés, aquele que animou aquele povo diante daquele sentimento de caos, daquela perspectiva difícil, da falta de esperança ou uma total desesperança. Moisés se levanta e traz esta palavra de ânimo, acalmai-vos, Yahvé combaterá por vós, e de repente Moisés vai ao Senhor,
Então o Senhor, versículo 15, aqui está o texto que eu quero deixar para você, né? Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Por que estás clamando a mim? Dize ao povo: marche avante. Diga: marche avante. Não é marchar para trás, é marchar avante. Embora aquele cenário fosse um cenário de impossibilidades humanas, Deus já estava planejando um grande milagre. Um grande milagre. Deus tem um milagre na sua vida. Se você continuar marchando firme, se você não olhar para trás, não esmorecer, não desistir, não retroceder, há uma perspectiva de grande milagre para a sua vida. E a palavra de Deus é que Moisés disse: hoje mesmo você vai ver um grande milagre. Ele disse àquele povo: hoje mesmo, e este povo que está atrás de vocês, nunca mais vocês o verão. E isso mesmo aconteceu, porque eles foram totalmente destruídos. Quem conhece a história sabe que aquele povo, Moisés colocou o cajado no mar, e o mar se abriu, e aquele povo passou pelo mar vermelho, a terra seca. Queridos, que milagre! Diante de uma impossibilidade tremenda, Deus fez um grande milagre para o seu povo. Porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Então a palavra que o Senhor tem para mim e para você, neste tempo de impossibilidades humanas, Ele diz: marche avante, não retroceda, não pare. E é interessante que essa frase, ela não, como nós estávamos vendo, ela não foi falada por um líder altamente motivado. Ela também não foi falada no momento positivo, de expectativas grandes e positivas. Não, muito pelo contrário, ela foi dita em momentos de grande angústia, desespero, de medo, de sentimento de fracasso, desesperança, não é? Mas essas palavras, elas foram ditas por Yahvé, Deus. E porque elas foram ditas por Yahvé, pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, elas estão carregadas de poder e de autoridade. Escute Deus falando para você hoje. Escute Deus falando para você hoje. Embora você se veja num cenário muito parecido com esse, de total desesperança, de medo, de falência, de perdas, o Senhor fala para você: olha, marche avante. Porque quando você marcha, o mar irá se abrir. Milagres irão acontecer. Por quê? Porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele cuida da sua vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso, nada foge ao teu controle. Ele está sentado no mais alto e sublime trono, e dali não te ausentas. Ele governa sobre tudo e governa sobre todos. Grande é o seu poder, grande é o seu amor, e grande é a sua misericórdia. Mas também, para nós podermos marchar avante, é preciso nós ativarmos a nossa fé. Diga: ativarmos a nossa fé. É muito importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Existe um outro texto no livro agora em Hebreus, a Nova Aliança, em Hebreus, no capítulo 10, versículos 38 e 39, que diz assim: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Contudo, diz o texto, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Olha que texto maravilhoso. O livro de Hebreus foi escrito porque, de uma certa maneira, o povo estava desanimando. Eram muitas as perseguições,
e eles estavam desanimando. Então o autor do livro de Hebreus traz esta palavra e diz: o justo, o Senhor dizendo, o meu justo viverá pela fé. Contudo, entretanto, se retroceder, a minha alma não se alegrará nele. Então, para que nós possamos ver os milagres de Deus, para que as coisas sobrenaturais de Deus aconteçam, existe uma chave, um gatilho, e é o gatilho da fé. Porque acabamos de ler no texto que o justo viverá pela fé. Agora, se o justo viverá pela fé, o que é a fé? Às vezes nós ouvimos muito e às vezes declaramos muitas coisas, mas às vezes a nossa vida ela é vivida meio que desconectada com o sentido verdadeiro do que é fé. O que é a fé? Se nós pudéssemos, o livro de Hebreus é o livro que define fé. No capítulo 11 de Hebreus, nós vamos encontrar uma definição de fé, que você conhece, que diz assim: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, a fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos. A Bíblia, ela é um livro todo baseado na fé. Se nós tirarmos a fé da Bíblia, ela perde o sentido. A Bíblia é um livro que fala de fé, a fé num Deus que é todo poderoso. E a vida cristã é impossível de ser vivida sem fé. Porque a fé, ela também é empolgante. A fé nos impulsiona para frente, é a fé que nos faz prosseguir. Se arrancarmos a fé do nosso coração, a fé em Deus e na sua palavra, nós retrocederemos, e há um perigo de nós retrocedermos na fé. Este é o aviso, é um sinal que o autor de Hebreus está dizendo: olha, o justo viverá pela fé, mas, entretanto, contudo, se ele retroceder, a minha alma não se alegrará. Então, nós não podemos retroceder na fé. Ora, como podemos definir a fé de uma maneira prática, didática? A fé é tomar a Deus e a sua palavra como verdade. Fé é tomar a Deus e a sua palavra como verdadeiro. Por isso que o autor de Hebreus, ele escreve em Hebreus 11, no versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, impossível agradar a Deus. Porque o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então, o autor de Hebreus está dizendo: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creiam que Deus existe, que Deus é real. Às vezes, esse entendimento está apenas na nossa mente. Mas que Deus é real, que Ele existe e também que Ele age em favor, que Ele recompensa, que Ele é galardoador, que Ele é presenteador daqueles que se consagram a Ele. Então, a fé, o fruto da fé é a obediência a Deus e a sua palavra. Quando eu falo que eu creio em Deus, significa que eu creio que Ele existe e eu sei que a sua palavra é verdadeira e Ele cumprirá a sua palavra. E nós vamos encontrar na Bíblia N promessas de Deus. E todas elas, diz a palavra, para todas as promessas de Deus, já tem o seu sim e o seu amém. O Senhor já determinou o sim e o amém
para as suas promessas. Entretanto, nós tomamos posse delas pela fé. Então, é muito importante neste momento que nós estamos vivendo de mundo, onde tudo sugere o medo, onde tudo sugere o fracasso, onde tudo sugere a falência, onde tudo sugere morte, fome e tudo mais de ruim. Nós somos convidados dia a dia por este mundo a total desesperança. Em meio a este cenário, nós nos levantamos confiantes em um Deus que diz: marcha avante, continue crendo, continue crendo, continue sendo fiel, continue crendo que Deus existe e que Ele é recompensador. Ele tem uma recompensa para aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que se consagram a Ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, não retroceda na fé. Não pare, não desanime, não olhe para trás, não queira voltar, não ache que não deu certo. Não, Deus está no controle. E Ele trará, e Ele levará a bom termo todas as coisas. Eu creio, ontem ainda estava conversando com a pastora Cris, a nossa pastora Cris lá da Insegec, e fez aniversário ontem, e estávamos compartilhando rapidamente coisas tremendas que Deus está fazendo. Deus está salvando pessoas nesta época, não é? Deus está agindo, queridos, Deus está agindo. Não pense você, às vezes nós estamos trancados dentro de casa e o cenário que nós estamos vendo é só aquele que a mídia passa, é tudo mentira. Há um Deus na terra, há um Deus nos céus e há um Deus que age na terra. E Ele está agindo e nós estamos nos preparando, e Ele está nos preparando para realizarmos a maior colheita de toda a história. Nunca o nome do Senhor foi levantado com tanta liberdade de tantos lugares como agora. O nome do Senhor tem sido levantado. O nome do Senhor tem sido adorado. Então, o Senhor está preparando-nos para esta grande colheita que irá acontecer. E eu creio, particularmente, que será a última colheita, antes do arrebatamento. É tempo de nós nos prepararmos, queridos. É tempo de nós fixarmos os nossos olhos no Senhor, crendo que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que se aproximam dEle. Qual é a recompensa que você deseja para a sua vida hoje? Vamos pensar que se você pudesse pedir um presente para o Senhor hoje, não vamos pensar amanhã. Ele tem a recompensa para nós, é a vida eterna, é a glória do céu, sim. Mas hoje, se você pudesse pedir um presente para Ele, o que você pediria? Pensa bem. Talvez você esteja precisando de paz, Ele vai te recompensar com paz. Você precisa de saúde, Ele te recompensa com saúde. Você precisa de alegria no seu coração, porque você tem sido invadido por tantas coisas que tem deixado você depressivo, Ele virá com alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Seja qual for a tua necessidade, Ele vai te recompensar, se você for fiel e continuar consagrando-se a Ele. Mas o texto também diz que há um perigo. Diz o texto: o justo, ele viverá pela fé. O Senhor diz: o meu justo, aquele que foi justificado, ele viverá pela fé. Mas, se retroceder, há um perigo. Há um perigo de retrocesso. Há um perigo de, em momentos difíceis, como estava acontecendo no cenário, inclusive, de Hebreus, daquele povo. Há um perigo em meio a perseguições, em meio a lutas, em meio a todo esse cenário que nós vemos, há um perigo de nós retrocedermos na fé. O que significa retroceder na fé? Significa perder o foco. Significa começar a duvidar de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Olha, queridos, não é difícil isso acontecer. Na medida que nós nos alimentamos de outras coisas, a nossa fé, a nossa força em Deus vai diminuindo. E aí
a fé, a confiança nele vai diminuindo e nós vamos enfraquecendo e muitas coisas começam a acontecer na nossa vida. Talvez o que você esteja passando neste momento é fruto de um retrocesso da fé. Não é que você perdeu a fé, não, você perdeu o foco. E quando nós perdemos o foco, nós começamos a retroceder, a enfraquecer, a desanimar. Então, há um perigo quando nós retrocedemos. O que acontece quando nós retrocedemos? E eu quero trazer aqui 4 pontinhos bem didáticos que acontecem quando nós começamos a retroceder na fé. Fazendo até um parênteses, nós estamos sendo ministrados todos os sábados pela manhã pela nossa apóstola Valnice, que ela está dando um curso, a cura das emoções, todos os sábados das 9 horas da manhã até as 11. São 2 horas que você não vê passar, porque é tanto ensino da palavra, é tanta coisa que Deus está falando, Deus está trazendo recursos para nós, para o nosso coração, para a nossa alma, para as nossas emoções, para nós podermos vencer este momento difícil que passamos como nação. Então, nós temos recursos, mas se nós retrocedermos, algumas coisas começam a acontecer. E ela tem falado sobre isso, sobre a questão das emoções, da cura das emoções. Eu convido a você a participar todo sábado, das 9 da manhã. Fica aí a dica para o seu coração. Mas quando nós retrocedemos na fé, quando nós perdemos o foco, quando nós começamos a duvidar de quem Deus é e do que Ele pode fazer por nós, do seu cuidado, do seu amor, algumas coisas começam a acontecer. Primeira coisa, os nossos pensamentos, eles são afetados. Os nossos pensamentos, porque tudo começa aqui na mente, nos pensamentos, não é? Nós começamos a receber informações e os nossos pensamentos começam a ser afetados. Nós começamos a pensar coisas erradas. Nós começamos a fazer leituras equivocadas das situações. Nós já aprendemos que a mente é o maior campo de batalha e na mente é que se travam as maiores batalhas. Então, quando começamos a retroceder na fé, quando deixamos de confiar em Deus e na sua palavra, pensamentos de medo, de fracasso, de angústia, de fome, de falência, de tristeza, de desesperança, começam a tomar espaço no nosso pensamento. Mas a fé, ela nos ajuda nos impulsiona a renovar a nossa mente na palavra de Deus. Então, olha lá o que diz a Bíblia, em Lamentações 3, versículo 21, um texto que nós conhecemos. Quero trazer à memória, quero trazer aos meus pensamentos aquilo que me pode dar esperança. Se eu retrocedo, pensamentos começam a vir desconectados da palavra, de morte, de medo, de angústia, de doença e tantas outras coisas. Mas a fé, quando eu ativo a fé me impulsiona a renovar a minha mente em Deus e na sua palavra. E eu começo a trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança? Diz o texto, mais um pouco para frente, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Então, ao pensarmos na misericórdia do Senhor, a nossa alma é renovada. A Bíblia diz que, esse texto diz também que o Senhor é bom, a bondade do Senhor renova as nossas forças, a nossa alma, as nossas emoções. O texto também diz que grande é a fidelidade do Senhor. Então, quando nós tiramos o foco das coisas e colocamos o foco em Deus, alinhamos o nosso foco em Deus, a nossa fé, os nossos pensamentos são
renovados e começa a acontecer o renovo, a força, o ânimo, a coragem, não é? Então, tem um outro texto que diz, em Filipenses, Paulo fala em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, puro, tudo que é amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Olha que filtro interessante, um filtro. A palavra de Deus nos ensina a um filtro, né? E o que vai passar nesse filtro? Nem tudo pode passar nesse filtro. O que deve passar? Aquilo que for verdadeiro. Tem muita coisa que nós estamos ouvindo que não é verdade, queridos. Não se deixem levar pela mídia. Muita coisa não é verdade. Então, tudo que é verdadeiro, aonde está a verdade? Na palavra de Deus. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento, ou seja, nisso pensai. Amém? Então, o perigo de retroceder é o nosso pensamento ser afetado. E quando o nosso pensamento é afetado, não fica apenas aqui. Há uma segunda coisa que acontece. Os nossos sentimentos também são afetados. Isso é um ensino importante para nós. Talvez você saiba disso. Mas isso não esteja sendo a realidade. Então, hoje, nesta manhã, é para ativar o seu coração, para dizer para você, marche avante. Avante, não desista, siga avante. Não é seguir aí, não é sair de casa, mas é na sua fé. Siga avante, crendo que o Senhor é fiel e Ele vai cumprir o melhor na sua vida. Então, a segunda coisa que acontece quando nós retrocedemos na fé, ou começamos a retroceder, os nossos sentimentos, eles são afetados. Porque aquilo que pensamos não fica apenas aqui, atinge os nossos sentimentos, as nossas emoções. E então nós começamos a ser afetados, os nossos sentimentos começam a ser afetados e começamos a sentir tudo aquilo que nós pensamos. Pensamos em morte, começamos a sentir cheiro de morte. Pensamos em doença, começamos a sentir cheiro de doença. Pensamos em bancarrota do Brasil, começamos a sentir isso daí. Pensamos em falência, pensamos em falta, em desemprego e o físico começa a sentir isso. E aí vamos enfraquecendo, vamos ficando doentes, vamos querendo ficar quietos, vamos querendo desistir das coisas, perdemos a esperança e tal. Isso começa a acontecer. Mas a fé nos permite também viver acima dos sentimentos. Assim como a fé nos permite, nos impulsiona a renovarmos a nossa mente, os nossos pensamentos na palavra de Deus, a fé também, ela nos impulsiona a vivermos acima dos nossos sentimentos. Olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vivo pela fé. Porque ele está dizendo, não vivo pelo que vejo ou pelo que sinto, mas eu vivo pelo que eu creio. Olha a fé. A fé entrando em operação. Eu não vivo por aquilo que eu estou vendo. Este cenário não é a verdade para mim. Pode ser a verdade atual, mas não é uma verdade real. Eu não vivo por este cenário humano. Eu vivo por aquilo que eu creio. E eu creio em Deus. Eu creio na sua palavra. Não importa, seja mentiroso todo homem, diz a palavra, seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Portanto, um chamado para nós hoje, creia em Deus. Creia na palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. E você certamente vai sentir-se melhor, mais fortalecido em tempos como estamos vivendo. A terceira coisa, são 4. A terceira coisa que acontece quando nós começamos a retroceder. Primeiro, os nossos pensamentos são afetados. Depois, os nossos sentimentos são afetados. A terceira coisa é que as nossas palavras
são afetadas. Nós começamos a mudar o nosso vocabulário. Aquele vocabulário de fé, aquele vocabulário de força, de esperança, de alegria, de confiança, começa a mudar. Por quê? Porque os pensamentos foram alimentados, desconectados da palavra, sentimentos foram alimentados, e o que nós sentimos, o que nós pensamos, nós sentimos, o que sentimos, nós falamos. E aí a nossa conversa começa a ser, vai faltar tudo, vai ter o desemprego, todo mundo vai morrer, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. Por quê? Porque as nossas palavras se desconectaram da palavra de Deus. O que significa isso? Quando falamos isso, estamos declarando que não confiamos em Deus, que Deus não está no trono, que Deus não tem como resolver esta situação. Não é verdade. Deus está no trono, Ele é real, Ele é verdadeiro, e Ele recompensará aqueles que se consagram a Ele. Tudo o que você necessita para viver bem e para passar bem, com saúde, no espírito, na alma, no físico, nas finanças, nos relacionamentos, tudo você encontra em Deus e em sua palavra. Portanto, a fé também nos ajuda a vivermos, a mudarmos a nossa maneira de falar. Ora, mudamos o quê? Se nós não vivemos por aquilo que vemos, se não vivemos por aquilo que sentimos e vivemos por aquilo que cremos, eu preciso declarar aquilo que eu creio, pela fé. Há quantos anos nós vimos orando e dizendo, o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil será levantado como objeto de louvor na terra. E de repente, acontece tudo isso. Você fala, ih! Não, queridos. Tudo está diante do Senhor. E Ele está preparando. O Brasil se levantará. Escutem isso. O Brasil se levantará e surpreenderá o mundo. Escute isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Se você é uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, você creia nisso. O Brasil surpreenderá o mundo na economia, na política, na justiça, em tudo. O Brasil surpreenderá. Vocês verão que as nossas orações, que o Brasil será levantado como objeto de louvor nesta terra, acontecerá. E as pessoas, quando olharem para o Brasil, dirão, há um Deus nesta nação. Há um Deus nesta nação. Creia nisso. Então, as nossas palavras, quando nós começamos a retroceder, e qual é o sinal de que estamos retrocedendo, desconectando-nos da fé em Deus e da sua palavra, pelas nossas palavras. As nossas palavras muitas vezes nos denunciam aquilo que está lá no fundo do nosso coração. E nós precisamos treinar, porque corremos o risco de a todo instante fazermos um comentário. E nós precisamos treinar. E uma boa dica, até falamos aqui, eu tenho aqui uma igreja tremenda, né? Está aqui o pastor Mateus aqui atrás cuidando toda a técnica de som hoje. E tem aqui gente, são milhares de pessoas pela fé que estão ouvindo aqui. São 3 pessoas que estão aqui ouvindo, a Nicole, a Isabelle. 4? Não, fora o Mateus, né? Enfim, mas quando eu olho aqui, eu vejo uma multidão. Não é? Pela fé, eu vejo uma multidão, porque eu creio que esta palavra vai chegar em muitas vidas que precisam receber esta injeção de ânimo, mas não de ânimo na alma apenas, mas com um fundamento, porque a fé não é um sentimento. A fé é um firme fundamento. Fé não tem nada a ver com o que eu sinto. A fé, em Hebreus 11, uma outra versão diz que a fé é um firme fundamento. Firme fundamento. E o fundamento da palavra de Deus, da fé, é a palavra de Deus. Deus disse, pode crer, pode confiar. Deus falou, pode confiar. Não é ter fé na fé. Não é ter fé na palavra, em Deus e na sua palavra.
Deus é verdadeiro, Deus é real, e a sua palavra é a verdade absoluta. De modo que o apóstolo Paulo diz: cri, por isso falei. Então a fé nos ajuda, nos impulsiona a mudar a nossa maneira de falar. Eu não vou falar o que eu estou vendo, eu vou falar aquilo que Deus está falando. Paulo disse: cri, por isso falei. O que você crê? Se você crê em derrota, você vai falar derrota. E você vai colher derrota. Se você fala doença, você vai ver doença. Se você crê em doença, você vai ver a doença, vai falar a doença. E você vai talvez viver a doença. Porque palavras são sementes. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, quando a Bíblia nos ensina, quando Paulo nos ensina, cri, por isso falei, as nossas palavras têm que estar conectadas com aquilo que nós professamos, com a fé que nós professamos. Então vamos mudar a nossa maneira de falar pela fé. Porque o mar vai se abrir na nossa vida. O mar vai se abrir na sua família. O mar vai se abrir nas suas finanças. O mar irá se abrir na sua saúde. O mar irá se abrir nos seus negócios. O mar irá se abrir no seu ministério. O mar irá se abrir para o Brasil passar a seco. Será algo sobrenatural. E todos aqueles que se levantam contra o Brasil e contra aquilo que Deus quer realizar nesta nação, cairá por terra. Os inimigos do Senhor cairão por terra. Toda a corrupção cairá por terra. E o Brasil se levantará. E o mar se abrirá. E nós veremos um grande milagre acontecendo nesta nação. Você crê nisso? Se você crê, você diga amém. Eu creio. E é isso que nós vamos profetizar. Não vamos ficar profetizando a derrota da nação brasileira. Não, porque isso não vai acontecer. Nós vamos profetizar que o Brasil se levantará como objeto de louvor nesta terra. Não importa o que esteja acontecendo, não importa toda esta politicagem corrupta se levantando, não importa. Importa é que o Senhor irá levantar esta nação como objeto de louvor. As pessoas olharão para o Brasil e glorificarão a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, as nossas palavras precisam estar conectadas. E por último, vamos terminar dizendo o seguinte. Lembrando que quando nós começamos a retroceder, os nossos pensamentos são afetados, os nossos sentimentos são afetados, as nossas palavras são afetadas. E por último, a nossa ação, ela é afetada. Nós começamos a agir. Aquilo que eu penso, eu sinto. Aquilo que eu sinto, eu falo. Aquilo que eu falo, eu faço. As nossas ações começam a ser ações desconectadas do projeto de Deus. Daquilo que Deus, dos sonhos de Deus. Deus tem coisas para a sua vida, Deus tem projetos para a sua vida. Mas, se os seus pensamentos forem desconectados, se os seus sentimentos forem desconectados, se as suas palavras estiverem desconectadas dos propósitos de Deus, você irá fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus havia planejado. E irá abortar o projeto de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida. Portanto, é muito importante que você não haja segundo a carne. A fé nos permite agir de maneira correta, de maneira que glorifique a Deus. O justo viverá pela fé. Os pensamentos serão pensamentos de Deus. Os sentimentos serão sentimentos abençoados. As palavras serão palavras cheias de fé e de verdade. E as ações serão ações que glorificam ao Senhor. Olha o que diz o texto em Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, por ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha que coisa importante. Tudo quanto fizerdes, sejam em palavras ou sejam em ações, fazei-o em nome do Senhor.
E aí nem tudo que a gente faz, a gente pode dizer que é em nome do Senhor. Mas se nós estivermos conectados, estivermos ativos na fé, estivermos seguindo avante, confiando, olhando para o Senhor, crendo que Ele é real, crendo que Ele é recompensador, nós certamente nós iremos agir de maneira que glorifique o nome do Senhor. E tudo quanto fizerdes, não são algumas coisas, tudo quanto fizerdes, sejam em obras, sejam em palavras ou sejam em ações, que elas sejam feitas em nome do Senhor Jesus, para dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, queridos? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Imagine Deus falando hoje para você. Não retroceda. O mar está à sua frente. Você está impossibilitado de caminhar. Você olha para trás como como o povo que estava ali, os israelitas, olharam para trás, os egípcios estavam ali com os seus exércitos, cavalos e cavaleiros, para atacar, para levar cativeiro, e eles começaram a sentir cheiro de morte, e de repente você está vivendo um cenário assim. Esta palavra é para ativar a fé no seu coração. É para que você tire os seus olhos de tudo quanto você está vendo que está alimentando a sua alma, as suas emoções, as suas palavras e as suas ações. Tire os seus olhos de tudo isso e coloque os seus olhos em Deus, a fé, porque o justo viverá pela fé. E fé é crer em Deus e na sua palavra. Não é apenas crer em Deus, é crer em Deus e em tudo aquilo que Ele falou, que é verdade. E eu vou lá saber na Bíblia tudo aquilo que Ele falou, e isso sim deve alimentar os meus pensamentos, que certamente afetarão os meus sentimentos, que afetarão as minhas palavras e também as minhas ações. As verdades são paralelas. Se eu me alimento da palavra, o meu pensamento será da palavra, os meus sentimentos serão alinhados com a palavra, as minhas palavras serão alinhadas com a palavra e as minhas ações serão alinhadas com a minha palavra. Nós temos muitos irmãos comerciantes que têm empresas, não é? Uma palavra para vocês, continue crendo, não desistam, não desistam. Vamos continuar crendo, vamos eliminar o pensamento negativo, vamos eliminar as palavras negativas e vamos focar em Deus. Quando tudo sugerir para nós olharmos para trás, ou para você olhar para trás, foque-se de novo em Deus. Dirija. O Senhor em Hebreus diz que nós devemos ter o nosso foco em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Eu quero orar por você nesta manhã, em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra é fonte de força, de ânimo, de coragem. É fonte de vida. E a tua palavra, quando ela entra no nosso coração, tudo começa a mudar. Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pensamentos desconectados com a tua palavra. Queremos pedir-te perdão pelos nossos sentimentos, por permitirmos sentimentos, Senhor, errados. Perdão por falarmos errado, por falarmos em discordância com a tua palavra, por não exercermos fé, Senhor, nas nossas palavras, por não exercermos fé nas nossas ações, mas que nesta manhã, Senhor, o teu Espírito possa estar ministrando a cada coração e nós possamos estar alinhando-nos novamente em Ti, os nossos olhos, o nosso foco de vida em Ti, ó Deus, Yahvé Todo-Poderoso, e na Sua palavra, que é verdade, que é a verdade absoluta. Que nesta manhã o coração de todos esses que estão se expondo
possam ser fortalecidos em Ti, que todo sentimento contrário, que todo pensamento contrário, que todas as palavras contrárias sejam agora removidas, canceladas, e venham os pensamentos da Tua palavra, e venham os sentimentos da Tua palavra, que venham, Senhor, palavras, que a nossa boca possa falar as palavras que estão na Tua palavra, possa declarar a Tua palavra que é a verdade, e nós possamos agir, Senhor, conforme a Tua palavra, de maneira que glorifique o Teu nome. Renova a fé, ativa, Senhor, a fé no coração de cada um que está da ICGEC em Campinas, e de todos aqueles que estão se expondo, Senhor, a esta palavra. Que esta manhã seja um marco, que esta manhã a palavra de ordem no coração de cada um seja: sigam avante, conforme diz a Tua palavra. Nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que avançam, que salvos avançam sempre, Senhor, que todo aquele que porventura estava retrocedendo, que o Senhor os ajude nesta manhã. Espírito Santo, toca o coração, traz um novo ânimo, traz uma nova força, alinha, Senhor, cada coração a Tua palavra, para que todo o cenário contrário possa começar a mudar, Senhor. Nós queremos abençoar a nossa nação brasileira, nós queremos abençoar o nosso presidente, nós abençoamos o corpo de ministros, Senhor, nós abençoamos todos aqueles que é o Congresso Nacional, o Senado, todos aqueles, Senhor, que estão, o Supremo Tribunal Federal, todos aqueles que estão, que têm autoridade, que têm autoridade sobre esta nação, que todos eles estejam o seu coração mudado por Ti, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor muda o coração do rei, e o Senhor conduz para o lado que o Senhor quiser. Senhor, inclina o coração de todas as autoridades desta nação, para que os Teus propósitos sejam estabelecidos, e haja paz na nação brasileira, haja paz, Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos levantar mãos santas e orarmos para que haja paz, para que nós possamos viver dias de paz e de tranquilidade. Venha a Tua paz sobre a nossa nação, Senhor. Inclina o coração das autoridades para Ti, para que eles façam e tomem decisões segundo a Tua vontade, para benefício deste povo, desta nação, Senhor. Declaramos mais uma vez que o Brasil é Teu, o Brasil é Teu por direito de criação e por direito de redenção. Esta nação é Tua, é uma nação de adoradores, é uma nação, Senhor, abençoada, é uma nação próspera, é uma nação justa, é uma nação rica, Senhor, produtiva, e é uma nação de um povo feliz, um povo alegre, e nós declaramos isto, e declaramos que o Brasil será levantado como objeto de louvor nesta terra, e todos quantos olharem para esta terra glorificarão a Ti, somente a Ti será dado toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você neste dia, nesta próxima semana. Olha, queridos, compartilhem, nós vamos editar agora. Quero agradecer muito essa equipe da mídia, no caso dos cultos, o nosso irmão Guess, ele faz toda a edição, vai ser lançado no YouTube, editado, e você, por favor, compartilha, para que esta palavra possa chegar, e o canal da igreja possa começar a crescer, né? E compartilhe com o seu amigo que você sabe que precisa desta palavra de ânimo, de força, não é? Lembrando também que os nossos pequenos grupos caseiros estão funcionando. É maravilhoso, porque todos têm se esforçado para estarem juntos online. Então, toda quarta-feira eles estão se reunindo, e pela internet, na plataforma, eles estão juntos compartilhando. Se você ainda não participa de algum grupo, ligue ali na igreja, ou então entre no site, mas ligue na igreja para você saber
qual é a célula mais perto, qual o pequeno grupo mais perto da sua casa, e você entra em contato com o líder e você vai ser colocado também no grupo para poder participar, e aí você não vai ficar isolado, mas pelo menos você está em comunhão. Eu quero agradecer esse esforço de cada líder que tem feito para manter a comunhão, manter a paz, manter o ânimo, a força, e que Deus te abençoe neste dia, que Deus te abençoe nesta semana, lembrando também de você, se você puder e quiser, e tem sido abençoado por este ministério, que você possa, no final do vídeo, vai aparecer aí a nossa conta, que se você puder colaborar com este ministério, nós agradecemos. Deus certamente irá devolver a você 100 vezes mais, para que esta obra possa alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Bring me your sins